Bom dia, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fabiano Walter Jacobsen, pastor da Igreja Batista Liberdade, no Portal Caiobá, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acadêmico do curso de mestrado pela Carolina do Norte, e hoje eu tenho que ministrar uma aula ao teu coração, falando sobre o chamado de Deus para fazermos discípulos, tendo como tema geral a importância do discipulado um a um. Para isso eu gostaria de fazer uso das Escrituras como referência da matéria que iremos ministrar ao seu coração nesta manhã. Eu convido você a embarcar comigo nesse desafio e juntos aprendermos a respeito da importância do discipulado um a um, aplicando esse discipulado na vida daqueles que fazem parte do nosso contexto diário, sendo canal de Deus na vida dessas pessoas e bênção na vida daqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Eu gostaria de ler um trecho das Escrituras Sagradas com você. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Esse texto fala sobre a grande comissão. E eu gostaria de ler com você esse texto. Eu estou com a minha Bíblia aqui e a versão que eu uso é a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. E diz assim as Escrituras: Jesus, portanto, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Texto este que nos leva a refletir sobre a importância da comissão e a responsabilidade que nos é dada agora como discípulos, como filhos amados do Senhor e como servos do Senhor Jesus Cristo. Para darmos continuidade, eu gostaria de fazer uma pergunta e gostaria que você refletisse a respeito. Se você pudesse destacar neste momento alguém que foi canal de Deus para apresentar o Evangelho a você e para discipular você à luz das Escrituras, quem seria essa pessoa? O seu pastor? Um evangelista da igreja local, um diácono, um líder, um membro, seu pai, a sua mãe, um tio, um primo, enfim. Deus, ele usa diversas pessoas ao longo dos anos e ele tem usado diversas pessoas ao longo dos anos para serem influência sobre a nossa vida. Claro que existe uma pessoa em particular que foi aquela que nos apresentou o evangelho do Senhor Jesus Cristo e que deu os primeiros passos na fé juntamente conosco. Eu gostaria agora de pensar com você em uma segunda pergunta. Você tem orado a respeito da importância do discipulado e sobre a importância de reproduzir aquilo que um dia aconteceu contigo? Deus, ele nos chama, assim como comissionou os discípulos, apóstolos, para levar o evangelho aos confins da terra, sendo instrumento vivo na ministração, não só teórica, mas muito mais prática do evangelho, para que assim possamos transformar a vida daqueles que nos ouvem e convivem conosco diariamente. Então, se você ainda não fez essa oração, eu gostaria de desafiar você a estar orando, pedindo a Deus para que lhe apresente alguém. De repente esse alguém já é uma pessoa que faz parte do seu convívio diário e que pode se tornar o seu alvo a ser alcançado. Ore ao Senhor, coloque essa demanda diante dele e se surpreenda, porque Deus deseja fazer de você um instrumento vivo, um canal para abençoar vidas, como um dia Deus usou alguém para abençoar a sua vida. E eu gostaria de dar ênfase agora em um texto das Escrituras Sagradas, Marcos capítulo 3, versículo de número 14, a Bíblia diz que Jesus ele escolheu 12 homens e ele passou a caminhar, a conviver com esses homens diariamente. E através desse convívio, Jesus estabeleceu então esse processo que chamamos de discipulado, ensinando esses homens, caminhando com eles, instruindo esses homens quando necessário, corrigindo quando necessário, se preocupando com cada uma das suas demandas e também das suas necessidades. Então, Cristo Jesus, ele chama esses homens para estar com ele. Depois de um tempo caminhando com ele, Jesus os envia para que eles possam reproduzir
né, da mesma maneira que Cristo Jesus reproduziu na vida deles por intermédio do discipulado esse evangelho e essa palavra poderosa que transforma a vida dos seus ouvintes. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não deixe de falar, não cesse de proclamar, mas acima de tudo, de viver de maneira prática o evangelho, pois o exemplo arrasta uma multidão de pessoas, ok? Então nós podemos exemplificar aqui que discipular não é simplesmente transmitir informações, é caminhar com alguém, é ajudá-lo a conhecer a Jesus Cristo, crescer espiritualmente e a viver de acordo com a palavra de Deus. Vamos então para o nosso primeiro ponto, né, dessa aula de hoje, que trata sobre, né, a importância do discipulado 1 a 1, e nós precisamos então definir o que é discipulado. E antes de falarmos sobre multiplicarmos discípulos, nós precisamos entender o que significa ser um discípulo, né? Nós precisamos ter um entendimento. De maneira simples, nós podemos dizer que discípulo é aquele que aprende com o seu mestre, que segue os seus ensinamentos e procura viver de acordo com aquilo que aprendeu à luz dos ensinamentos do seu mestre. No contexto cristão, ser discípulo significa seguir Jesus Cristo. Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Portanto, o discipulado não é apenas aprender sobre Jesus Cristo, é seguir a Jesus Cristo. Não é apenas ter informações bíblicas, meu querido aluno, mas é permitir que a palavra de Deus transforme o seu estilo de vida. Por isso, a palavra ela precisa ser praticada, né? Não é apenas frequentar uma igreja, é desenvolver uma vida de obediência a Cristo Jesus. Por isso, nós podemos afirmar que discipulado é o processo de ajudar pessoas a seguir a Jesus Cristo, a crescer na fé, a obedecer a palavra de Deus e a amadurecer espiritualmente. O discipulado ele precisa envolver 3 dimensões, e a primeira dessas dimensões é o relacionamento. O discipulado acontece de pessoa para pessoa, é algo que nós transmitimos através do nosso estilo de vida, claro, através do conhecimento que nós temos também, de uma maneira prática. Nós transmitimos isso de pessoa para pessoa no nosso convívio diário. Afinal, Jesus ele caminhou com os seus discípulos, ele conversou com os seus discípulos, ele respondeu perguntas, ele corrigiu erros, ele ensinou os seus corações, ele os enviou para servir e depois os ajudou a compreender as suas experiências. Isso mostra que o discipulado não é apenas uma sala de aula, o discipulado acontece na vida. Por isso, eu e você precisamos estar dispostos a caminhar ao lado de alguém. Às vezes, uma pessoa precisa mais do que uma pregação. Ela precisa que alguém pergunte a ela como ela está. E isso já faz uma diferença extraordinária na sua vida. Como está a sua vida com Deus? Como posso orar por você? Você precisa aplicar aquilo que aprendemos. Ou seja, você conseguiu aplicar aquilo que aprendemos? Você precisa estabelecer essa conexão através do relacionamento de prestação de contas. Às vezes nós apenas ensinamos a teoria e não nos importamos com a prática daquilo que foi ensinado. E Cristo Jesus, ao caminhar com seus discípulos, né, nós notamos ali em diversas situações essa prestação de contas, Jesus se importando com a particularidade de cada um deles e com a necessidade de cada um deles. Nós podemos observar também uma outra pergunta que pode ser aplicada aqui existe alguma dificuldade que você está enfrentando? Nós precisamos nos importar com a vida das pessoas. Isso demanda e agrega valores à vida daqueles que caminham conosco. Essas perguntas simples podem abrir portas para um relacionamento muito mais profundo, de um relacionamento discipulador. Então, discipular não é apenas ensinar a teoria, mas de maneira prática vivenciar isso com a pessoa que está sendo discipulada por você, meu querido aluno, que foi chamado por Deus, escolhido pelo mesmo, para ser um canal de bênção, não só para essa, como para as futuras gerações. A segunda dimensão que nós queremos falar aqui do discipulado é a transformação
O objetivo do discipulado não é simplesmente aumentar o conhecimento bíblico, é produzir transformação na vida das pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos ensina sobre a transformação pela renovação da nossa mente. Os conceitos do velho homem, da velha criatura, precisam ser descartados diariamente para que a mentalidade agora conduzida pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, possa ser aplicada diariamente em nosso estilo de vida. O verdadeiro discipulado leva a pessoa a pensar diferente, a viver diferente, agir de maneira diferente, porque está sendo transformada pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Um discípulo amadurece, ele aprende a orar, ele aprende a estudar a Bíblia, ele aprende a compartilhar a sua fé, ele aprende a servir, ele aprende a perdoar, ele aprende a obedecer, ele aprende a enfrentar crises, confiando sempre em Deus. Por isso, podemos dizer que o discipulado começa no conhecimento e passa pela transformação e chega à prática. A terceira dimensão que eu gostaria de falar com você do discipulado é a multiplicação. O discípulo não deve permanecer apenas como discípulo, ele também precisa aprender a discipular outras pessoas. Paulo diz em Timóteo capítulo 2, verso 2, Paulo instruindo o seu jovem discípulo chamado Timóteo, olha só o que Paulo diz ao coração do seu jovem discípulo: e o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aqui nós encontramos uma verdadeira cadeia de multiplicação. Paulo instrui a Timóteo, Timóteo instrui a outros homens fiéis e idôneos que transmitirão a outros homens. Isso é discipulado multiplicador, querido aluno, e nós precisamos reproduzir isso, multiplicando homens e mulheres, discípulos de todas as nações, os levando a ser discipuladores, aqueles que vão levar homens e mulheres a ter uma vida de consagração, de santificação, de serviço e obediência ao Senhor Jesus Cristo. Isso é discipulado multiplicador e Paulo ensina muito bem ao seu jovem discípulo chamado Timóteo. Paulo discipulou Timóteo, Timóteo deveria discipular outros e esses outros deveriam discipular outras pessoas. Portanto, discipulado bíblico ele não pode terminar na vida do discípulo, ele precisa ser reproduzido. Aquilo que recebemos deve ser transmitido. Vamos para o segundo ponto da nossa aula. Nós falamos sobre as três dimensões, nós falamos sobre o primeiro ponto e agora vamos dar início ao segundo ponto dessa aula, que se trata de evangelizar e discipular. Qual a diferença dessas duas palavrinhas? Nós precisamos fazer uma distinção bem importante. Evangelização e discipulado estão profundamente ligados, mas não são exatamente as mesmas coisas, não confunda. Evangelizar é anunciar as boas novas de Jesus Cristo. É proclamar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, oferece salvação a todos aqueles que creem nele. Romanos 10, capítulo 10, verso 14 e 15, mostra a importância de anunciarmos o Evangelho. E você pode verificar isso na sua Bíblia, tá? Se você estiver com uma Bíblia, se não estiver, pausa a nossa aula agora, vai lá, pegue a sua Bíblia, analise esse texto, e você vai ver a importância da evangelização, e a importância de anunciarmos o Evangelho, tá bem? O discipulado ajuda a pessoa a caminhar com Cristo Jesus, e nós podemos resumir assim: a evangelização alcança, o discipulado acompanha. A evangelização anuncia, o discipulado ensina, como Cristo Jesus nos orientou na grande comissão. A evangelização chama à fé, o discipulado ele vai conduzir o seu discípulo à maturidade. Imagine uma pessoa que acabou de aceitar, de entregar a sua vida, de receber Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Ela está feliz, ela está começando uma nova caminhada, mas talvez ela não saiba como orar, talvez ela não saiba como estudar a Bíblia, Talvez ela possa ter dúvidas sobre a sua fé, talvez ela ainda enfrente velhos hábitos que precisam ser deixados com o passar do tempo, talvez ela tenha dificuldades familiares. O que essa pessoa precisa? Ela precisa de um acompanhamento.
de um discipulador, de alguém que vai estar ao seu lado lhe instruindo, não só de maneira teórica, mas de maneira prática, sobre o que de fato é ser um discípulo de Cristo Jesus. Ela precisa de alguém que caminhe ao seu lado, e é nesse ponto que o discipulado vai entrar. Por isso, uma igreja saudável, ela precisa pensar não apenas em quantas pessoas foram alcançadas, mas também em quantas pessoas estão sendo acompanhadas e preparadas para amadurecer na fé. Jesus não disse apenas façam convertidos, ele disse fazei discípulos. Evangelização é fundamental, mas nós precisamos compreender que a grande comissão ela envolve tanto alcançar pessoas como ajudá-las a crescer em Cristo Jesus. Há uns dias atrás, ministrando a palavra de Deus e falando exatamente sobre o discipulado cristão, eu pude me referir à igreja local, e eu pude transmitir ao coração deles o seguinte pensamento, que nós abortamos os nossos filhos logo após o nascimento, porque o discipulado que nós temos está condicionado apenas ao ato de ganhar. Então nós ganhamos e imaginamos que a obra ela está concluída. Poxa, ganhamos para Jesus, glória a Deus, agora ele vai caminhar sozinho. Não, o discipulado começa aí. Podemos colocar como ponto de partida, a gente sabe que o processo se inicia bem antes, mas o discipulado se inicia aí, o discipulado de caminharmos lado a lado com essa pessoa, sendo canal, instruindo, orientando, aconselhando. Nós observamos a nossa infância, nós necessitamos dos nossos pais, necessitamos dos avós, dos irmãos mais velhos, eles que nos levantaram quando caímos, quando estávamos lá como bebês, tentando dar os primeiros passos, e com a vida cristã não é diferente, queridos. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos transformar o nosso entendimento, e o discipulado não está no ato da evangelização, de fazer com que alguém confesse a Cristo como Senhor e Salvador, mas o discipulado está ligado ao acompanhamento pós essa atitude de conversão, de confissão do Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Bom, vamos continuar a nossa aula falando um pouquinho sobre o texto que lemos no início da Grande Comissão, texto esse que nos faz pensar como igreja sobre a nossa responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações. Vamos ao texto principal? Eu vou lê-lo novamente e diz assim a palavra de Deus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto apresenta a missão da igreja, e nós podemos destacar aqui, amados, 4 ações importantes. A primeira, ir. Jesus disse, ide por todo o mundo. O evangelho precisa sair das paredes da igreja. Deu uma pausa aqui no vídeo, travou um pouquinho, mas eu acho que nós já voltamos. Então, vamos voltar aqui. Esse texto apresenta para nós 4 ações importantes, e a primeira delas é ir. Jesus disse, ide. O evangelho precisa sair das 4 paredes das igrejas, Eu vou falar aqui no plural porque abrange o todo. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas, e isso pode acontecer na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na vizinhança, na família, no pequeno grupo, nas redes sociais. Onde existe pessoas, existe também a oportunidade de vivenciarmos a prática da missão. O discipulado começa quando decidimos nos aproximar das pessoas. Talvez Deus não esteja chamando você para ir para outro país. Talvez Deus esteja chamando você para ir até o seu vizinho, para atravessar a rua, e ir ao encontro daquele necessitado e que precisa ouvir a respeito do evangelho. Talvez Deus esteja chamando você para apresentar o evangelho ao seu colega de trabalho. Talvez Deus esteja chamando você, querido aluno, para investir na vida de alguém que já frequenta a sua igreja, mas que precisa crescer espiritualmente. A pergunta não é apenas para onde Deus quer que eu vá. A pergunta deve ser também, Deus, de quem que o Senhor quer que eu me aproxime?
Pense nisso. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Este é o coração da grande comissão. Jesus ordena: fazei discípulos. O objetivo não é apenas gerar decisões momentâneas, como eu disse para vocês. É formar seguidores comprometidos com Jesus. Uma pessoa pode levantar a mão em um culto, pode fazer uma oração, ela pode tomar uma decisão, mas precisamos caminhar com ela para que ela compreenda o Evangelho e cresça na fé e desenvolva uma vida de obediência. O discipulado exige intencionalidade. Você precisa escolher investir na vida de alguém. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus e orientados pelo Espírito Santo, irmãos, tomarmos essa decisão. Você precisa separar tempo, você precisa ouvir, você precisa ensinar, você precisa orar com essa pessoa, você precisa acompanhar essa pessoa. Por isso, o discipulado ele não acontece por acidente. O discipulado acontece quando alguém decide intencionalmente investir espiritualmente na vida de alguém ou de outra pessoa. Terceira palavra que eu gostaria de destacar nesse texto, que é batizar. Jesus ele também fala sobre o batismo. O batismo é uma expressão pública de identificação com Cristo. Ele representa a nova vida daquele que creu em Cristo Jesus. O discipulado, portanto, está ligado à integração da pessoa na comunidade da fé. A pessoa não apenas aceita Jesus individualmente, ela passa a fazer parte agora do corpo de Cristo diante dessa decisão. Por isso, precisamos ajudar o novo convertido a compreender a importância da igreja, da comunhão, da ceia do Senhor, do serviço cristão e da vida comunitária. A quarta palavrinha que eu quero destacar dentro do texto que lemos, relacionado à grande comissão, é a palavrinha ensinar. Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui encontramos uma palavra muito importante: guardar. Não significa apenas memorizar, significa obedecer. O objetivo do ensino cristão não é produzir pessoas que saibam muitas coisas sobre a Bíblia, mas as pessoas que pratiquem aquilo que aprenderam. Nós precisamos reproduzir pessoas que pratiquem as Escrituras, não só que conheçam as Escrituras. Não que o conhecimento não seja válido, é muito necessário o conhecimento para que você possa também transmitir aos outros. Mas esse conhecimento sem prática, queridos, nós sabemos que não nos levará a lugar nenhum. O próprio Jesus conta uma parábola, e eu creio que todos têm o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, Mateus 7, se eu não me engano, verso 24, Jesus ele vai falar sobre a diferença de um homem que ouve a palavra e pratica e de um homem que ouve a palavra e não pratica. Você pode analisar isso nas Escrituras Sagradas, tá? Tiago capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Tiago vai dizer que nós devemos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. Esse é um dos grandes objetivos do discipulado, é ensinar alguém a aplicar, a viver a palavra de Deus no seu contexto diário. Ensinar a pessoa a orar, ensinar a pessoa a perdoar, ensinar a pessoa a servir, ensinar a pessoa a ser também aquele que irá compartilhar o evangelho com outras pessoas, ensinar a enfrentar as dificuldades dentro da ótica da fé, ensinar essa pessoa a obedecer a Jesus Cristo. Portanto, discipulado não é apenas uma transferência de conhecimento, é formação do caráter cristão. Vamos falar então sobre o perfil de um discipulador. Existe isso, amado professor? Claro, nós podemos destacar algumas características que vão nos levar ao conhecimento deste perfil. Mas eu gostaria de pensar com você então, agora nesse quarto ponto, sobre o perfil de um discipulador. Agora nós precisamos olhar para nós mesmos. Quem pode discipular? Você pode me responder essa pergunta? Talvez você pense: eu não sei o suficiente. E essa é a resposta que a maioria dos cristãos, que estão inseridos em nossas igrejas costumam usar quando são desafiados à vida do discipulado. Pastor, eu não sei o que falar. Pastor, eu não sei o que dizer. Eu não sou pregador, eu não fiz teologia. Pastor, eu tenho muitas limitações.
É importante compreender que Deus, amados, não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas disponíveis, ensináveis e comprometidas com Ele. O discipulado precisa desenvolver algumas características na vida de um discipulador, né? E na vida de um discípulo. E, queridos, eu confesso para vocês que a partir do momento que passamos a viver, né, dentro dos princípios de uma igreja discipuladora, uma igreja local a qual nós pastoreamos, eu confesso para vocês que somos surpreendidos com o que os leigos podem fazer, né, através das suas vidas no anúncio do Evangelho. Quantas pessoas que se julgavam incapazes de falar do amor de Deus, de discipular alguém, que diariamente me surpreendem com as suas ações. Por isso que eu digo que você só precisa se submeter à ordem dada pelo Senhor, você só precisa obedecê-lo, colocando em prática os ensinamentos de Cristo Jesus, sendo intencional na aplicação dos ensinamentos do mesmo de maneira prática, e assim nós vamos conduzir gerações e muitas gerações à presença do Senhor. Então vamos falar sobre algumas características aqui. A primeira delas é uma vida de oração, né? Antes de falar com o seu discípulo, fale com Deus sobre o seu discípulo. Você que deseja se tornar um discipulador precisa ser uma pessoa de oração e precisa orar pela vida do seu discípulo. Ore pela salvação dele, pelo crescimento espiritual dele, pelas dificuldades dele. Ore para que Deus lhe dê sabedoria. E esse é o primeiro princípio de uma igreja multiplicadora, que trabalha com PGMs, né? Jesus passou tempo em oração. Se quisermos discipular como Jesus, né, nós precisamos aprender a orar também como Jesus. E Jesus nos deu exemplo, né? O discipulado começa no coração de Deus e ele é sustentado, amados, pela oração. Segundo, o amor pelas pessoas. Você que deseja se tornar um discipulador, você precisa amar pessoas. Você precisa amar essas pessoas, né? São pessoas que Deus coloca em nosso caminho para que sejam amadas, né, para que sejam instruídas, para que sejam aconselhadas, né? Então ore, né, e através da sua oração peça que Deus ministre ao seu coração o amor por essas pessoas que estão perdidas e que precisam de fato vivenciarem o Evangelho para terem a sua vida transformada. Ninguém discipula verdadeiramente sem amor. Amar significa ter paciência, significa ouvir, compreender, significa corrigir quando necessário, significa permanecer próximo mesmo quando existem dificuldades. Provérbios 27, versículo 17 diz: com o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Olha aí que coisa maravilhosa o livro de Provérbios expressa ao nosso coração. Provérbios 27, 17. O ferro se afia com ferro. Assim, o amigo com o seu amigo. É instruindo, é orientando, né? É aconselhando. Relacionamentos saudáveis devem produzir crescimento. O discipulador não deve tratar o seu discípulo como um projeto. Ele deve tratá-lo como uma pessoa. Uma pessoa criada à imagem de Deus. Uma pessoa que precisa da graça. Uma pessoa que está em processo de crescimento e precisa da nossa orientação, capacitados agora pelo Espírito Santo para sermos os seus discipuladores, né? Nós queremos destacar também que um discipulador ele precisa ter o conhecimento das Escrituras, né? O discipulador precisa amar a sua Bíblia. Eu gosto de um texto que Paulo refere ao coração do seu discípulo, chamado Timóteo. Nós já falamos sobre ele aqui na nossa aula. Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,15, se não me engano, ou 2,15, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É necessário termos o conhecimento da palavra, é necessário sermos cheios, não só desse conhecimento, mas cheios da pessoa do Espírito Santo, para que possamos transmitir o Evangelho de maneira correta ao coração dos nossos discípulos. Não precisamos responder a todas as perguntas, mas precisamos estar dispostos, irmãos, a estudar para responder a essas perguntas, pois questionamentos virão através da vida dos nossos discípulos, né? E 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz, né, a Timóteo que a Escritura ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O discipulado ele precisa estar fundamentado nas Escrituras.
Não discipulamos pessoas segundo as nossas opiniões pessoais. Nós apontamos para Cristo e apontamos para as Escrituras, aquilo que ela diz a respeito de Cristo e dos seus ensinamentos. O discipulador não é o centro do discipulado. Entenda isso, você é o canal a qual Deus usa para ser instrumento na vida de alguém. Jesus é o centro do discipulado, ok? E o discipulador, ele precisa também ter aquele sentimento de humildade. Um bom discipulador continua aprendendo, ele não precisa demonstrar que sabe tudo. Ele pode dizer, eu não sei, né? Não posso te dar uma resposta no momento, mas eu me comprometo a estudar sobre o assunto e no nosso próximo encontro trazer uma resposta compreensível à luz das Escrituras, né? Você pode reconhecer, eu também estou crescendo nessa área. Isso gera confiança ao coração do discípulo. Discipulado é uma relação entre uma pessoa perfeita e outra imperfeita. Não é, entenda isso. Vou repetir a frase, porque eu errei aqui na minha expressão. Discipulado não é uma relação entre uma pessoa perfeita e outra imperfeita. Ela é uma caminhada de crescimento na qual alguém, um pouco mais avançado em determinada área, ajudará o outro a crescer. Então, embora você, como discipulador, esteja alguns passos à frente, compreenda, você já viveu a experiência de estar no início da caminhada cristã. Hoje, tendo a oportunidade de estar um pouco mais adiante, seja compreensivo, né? Seja paciente com aquele que está dando os primeiros passinhos na fé. Então, discipulado não tem nada a ver com uma pessoa mais perfeita do que a outra, pelo contrário, né? O discipulado tem a ver com duas pessoas que estão vivendo o processo, né, do conhecimento, do crescimento, através da prática dos ensinamentos de Cristo Jesus. Um bom discipulador também tem um bom testemunho. Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, queridos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então, se você deseja discipular alguém, você não vai discipular esse alguém apenas pelo conhecimento teórico, mas pela prática vivida, né? O discipulado se dará mais através do seu estilo de vida, né, e daquilo que você transmite através da sua vida, do que da teoria transmitida, do conhecimento teórico transmitido ao coração do seu discípulo. Isso é muito forte, nós precisamos ter esse entendimento. O discipulador ensina com palavras, mas também ensina com a sua vida. A pessoa observará como você trata a sua família, como você reage aos problemas, como você fala, como você lida com dinheiro, como você perdoa, como você serve, como você enfrenta crises. Por isso, o discipulado é vida compartilhada. As pessoas podem esquecer algumas das nossas palavras, mas dificilmente vão se esquecer aquilo que viram em nossas vidas através da nossa prática. E agora vamos falar um pouquinho sobre o modelo de Jesus, um discipulado relacional. Jesus nos ensina, ele é o mestre, ele transmite ao nosso coração esses princípios maravilhosos que nós precisamos colocar em prática para sermos bons discipuladores. Então vamos lá? Quando nós estudamos os evangelhos, nós percebemos que Jesus ele tinha diferentes níveis de relacionamento. Ele pregava para multidões, conversava com grupos menores, mas também investia de maneira especial na vida dos 12. E entre os 12 havia um momento em que Jesus estava com Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos. Isso mostra um princípio muito importante. Jesus alcançava as multidões, mas ele investia profundamente na vida de pessoas. Esse modelo nos ensina algo para a igreja de hoje. Nós precisamos continuar realizando os nossos cultos, precisamos continuar pregando para muitas pessoas, continuar evangelizando, mas também precisamos criar espaços onde possamos caminhar juntos com pessoas. E é aqui que o discipulado 1 a 1 se torna importante. Imagine uma igreja onde cada cristão maduro procura investir na vida de pelo menos uma pessoa. Imagine novos convertidos sendo acompanhados. Imagine jovens sendo discipulados, casais caminhando com outros casais. Imagine líderes formando novos líderes, e essa é uma grande necessidade. Imagine pessoas aprendendo não apenas a receber, mas também a multiplicar. Essa é a visão de uma igreja que cumpre a grande comissão. Vamos então para a nossa aplicação prática.
Quem você vai discipular? Já pensou nisso? Lembra que no início eu pedi para você, através de uma pergunta, orar ao Senhor e pedir ao Senhor que mostre a você, que revele a você a pessoa a qual você deve discipular? Eu quero levar você a uma decisão prática. Pegue uma folha, ou uma folha de caderno, sulfite, escreva uma pergunta: quem Deus colocou no meu coração para que eu possa discipular? Ore a esse respeito, Tenha um tempo de oração e peça para que Deus revele. Talvez pode ser uma pessoa do seu trabalho, da sua casa, um familiar, um vizinho, um colega da universidade, da escola. Pense em uma pessoa. Pode ser alguém que está começando na fé, pode ser um novo convertido, alguém que está afastado, pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser alguém que você percebe que está precisando de um acompanhamento. Agora escreva o nome dessa pessoa. Não escolha 10 pessoas, escolha uma só pessoa. Comece com uma, depois, à medida que esse relacionamento discipulador for avançando, Deus lhe permitirá aplicar isso com outros. Agora pense, por que uma pessoa? E qual a maior necessidade espiritual dessa pessoa? Comece a mapear isso. Como eu posso me aproximar dessa pessoa? Quais as estratégias eu vou usar para me aproximar dessa pessoa? Quando posso marcar um primeiro encontro com ela? O primeiro encontro não precisa ser complicado, entenda isso. Pode ser um cafezinho. Aqui na minha terra, no estado do Mato Grosso do Sul, a gente toma o famoso tereré. Se você conhece, sabe muito bem. Para aqueles que são gaúchos, eles dizem que são o famoso mate gelado. Então, numa roda de tereré, a gente pode estabelecer um bom discipulado, uma visita, um encontro na igreja, um encontro online. O importante, meu amado, é começar, é compartilhar o seu testemunho, poder perguntar sobre a história espiritual dessa pessoa, como ela aceitou a Jesus Cristo, se já teve essa experiência de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Você pode ler Mateus 28, 18, 20 com ela, você pode perguntar para ela o que significa seguir a Jesus Cristo. Depois você pode estabelecer um pequeno plano de leitura bíblica com ela. Por exemplo, você pode estabelecer alguns trechos bíblicos para que ela possa fazer a leitura individualmente, depois vocês possam se encontrar para compartilhar algumas experiências e algumas lições extraídas do texto. Eu tenho aqui alguns exemplos de textos e você pode anotar. Vamos lá, primeira semana, o texto da grande comissão. Na segunda semana, Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 13 a 15. Na terceira semana, João 15, de 1 a 8. Na quarta semana, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Cada encontro converse sobre 3 perguntas com esse discípulo. O que esse texto ensina sobre Deus? Segundo, o que esse texto ensina sobre a nossa vida? E o que precisamos colocar em prática de acordo com esse texto? É simples, mas é intencional. E o que começa pequeno pode se tornar algo muito grande nas mãos de Deus. Quero deixar para você também um desafio prático para essa semana, ok? E aí coloque em prática esse desafio aplicando. Lembre-se que o Evangelho não é só conhecimento teórico. O Evangelho é muito mais prática, é vida na vida. Então, o desafio dessa semana, primeiro, ore. Ore todos os dias por essa pessoa que você escolheu. Coloque o nome dela diante do Senhor. Segundo, entre em contato, mande uma mensagem semanal a cada 2 dias, perguntando como ela está, se está tudo bem, se ela tem algum pedido de oração que possa compartilhar com você. Expresse que você está orando por ela, Mande uma mensagem para ela, faça uma ligação para essa pessoa, Diga que você gostaria de se encontrar com ela em tempo oportuno. O terceiro desafio, então, é marcar esse encontro, é não deixar que o discipulado fique apenas no desejo, Coloque uma data, defina um horário, claro, escolha um horário que seja viável a essa pessoa, tenha iniciativa, O quarto desafio é compartilhar o seu testemunho pessoal com essa pessoa, É uma ferramenta muito grande que nós temos, é o nosso testemunho pessoal do que Deus fez nas nossas vidas. Conte para ela como você conheceu a Jesus, o que Cristo fez na sua vida. Não precisa ser uma história perfeita, conte a sua história com sinceridade.
O quinto desafio: leia então a Bíblia com essa pessoa. Quando se encontrar com ela, leia os textos sugeridos, ou você pode sugerir outros textos com essa pessoa, aplicando esses princípios, fazendo essas perguntas e aplicando agora num contexto prático ao coração dela. Leia Mateus 28, de 18 a 20, converse sobre o texto, pergunte o que Deus está ensinando, ou seja, comece uma caminhada com essa pessoa. Para finalizarmos a aula de hoje e não sermos muito intensos, todo discípulo é chamado a discipular. Você também, querido aluno, é alguém escolhido por Deus para reproduzir aquilo que um dia aconteceu na sua vida, na vida de outros. Quero terminar então a nossa aula lembrando você de uma verdade. Você não foi salvo apenas para ser um espectador da obra de Deus. Você foi salvo para participar da missão. Jesus chamou você para segui-lo. E aqueles que seguem a Jesus são chamados para ajudar outras pessoas a segui-lo também. Talvez você pense, eu não estou preparado. Comece aprendendo. Talvez você pense, eu não sei o suficiente. Estude a palavra. Talvez você pense, eu não tenho tempo. Comece então separando um tempo, criando um espaço na sua agenda para vivenciar esse discipulado. Talvez você pense, eu não sei quem discipular. Ore e peça a Deus para que Deus revele isso ao seu coração. O discipulado começa quando nós damos um passo em obediência àquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Lembre-se das palavras de Jesus Cristo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A nossa missão está fundamentada na autoridade de Cristo Jesus. Jesus termina dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não fazemos discípulos sozinhos, Jesus está conosco. O Espírito Santo nos capacita, a palavra nos orienta, a igreja nos apoia e Deus usa a nossa disponibilidade para alcançar e transformar vidas. Por isso, quero deixar uma frase para você guardar no seu coração. Todo discípulo de Jesus é chamado a ajudar outras pessoas a se tornar também um discípulo de Jesus. Então, não termine essa aula apenas com conhecimento. Termine essa aula com uma decisão. Quem será a pessoa que eu irei começar a discipular nos próximos dias? Escreva o nome dessa pessoa, ore por ela, procure essa pessoa, marque o primeiro encontro, abra sua Bíblia, comece a caminhar com ela, porque discipulado não começa quando nós sabemos de tudo. O discipulado começa quando decidimos obedecer a ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo. Posso fazer um momento de final e de compromisso com você? Agora eu quero convidar você a fazer uma oração de dedicação. Oremos assim, feche os seus olhos. Eu vou fazer a leitura dessa oração que foi aqui relatada e eu quero expressar o teu coração. Olha que oração maravilhosa que nos leva ao compromisso. Senhor Jesus, obrigado porque um dia alguém investiu em minha vida e me ajudou a conhecer e a seguir a Cristo. Hoje eu reconheço que também fui chamado para fazer discípulo. Dá-me amor pelas pessoas, sabedoria para ensinar, humildade para aprender e coragem para obedecer. Mostra-me quem eu devo discipular. Ajuda-me a caminhar com essa pessoa. Ensina-me a conhecer, amar e obedecer a tua palavra. Que minha vida seja instrumento para que outras pessoas também conheçam Jesus e façam novos discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te capacite dentro desse compromisso assumido com o Senhor. E eu posso deixar também um versículo para que você venha memorizá-lo, que faz parte do texto da grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Querido aluno, o meu desafio é que você se torne um instrumento vivo nas mãos de Deus, discipulando outros a se tornarem discípulos de Cristo Jesus e também a reproduzir novos discípulos. Um forte abraço, obrigado pela sua atenção e por participar conosco desse tempo maravilhoso, aprendendo um pouquinho de maneira simples a respeito do discipulado um a um e da sua importância no contexto prático e diário das nossas vidas. Um forte abraço a você. Deus te abençoe.